Fala galera, tudo bom? Vitor Hugo aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para vocês entenderem toda a continuidade do processo. E esse assunto é a linha do tempo do processo de trabalho. Aqui nessa aula a gente vai falar sobre a fase de conhecimento e a fase de execução do trabalho. Entendam, a gente não vai se ater muito a que cada ato representa. Indo a fundo, falando sobre ele, os requisitos deles, não é a nossa proposta. O que eu quero mostrar para vocês aqui é esse caminho, como o processo vai seguir, se acontecer isso, o que acontece com o processo. Esse o nosso objetivo nessa aula. Então vamos começar falando sobre aqui o início da fase de conhecimento. E entenda, o processo do trabalho ele tem 3 ritos, que é o rito sumário, o sumaríssimo e o ordinário. E aqui a gente vai entender essa ação aqui que a gente está pegando de modelo, uma ação onde ela aqui vai ser protocolada a reclamação trabalhista e vai ter uma audiência de conciliação e uma de instrução. Pode ser que aconteça uma audiência una, mas aqui eu vou pegar apenas para critério exemplificativo uma audiência de conciliação e outra de instrução. Então vamos lá. Protocolada a reclamação trabalhista. Essa reclamação trabalhista foi distribuída automaticamente para uma vara do trabalho da sua comarca. E essa vara do trabalho vai marcar uma audiência de conciliação. Ela já vai marcar uma data para acontecer essa audiência de conciliação. Eu sou de Belém, aqui do Pará, e aqui as varas do trabalho em média dependendo muito da vara, algumas são mais diligentes que outras. Aqui as varas do trabalho marcam entre 1 a 3 meses essa audiência de conciliação. Então vamos lá recapitular. Protocolo RT distribuiu automaticamente para uma vara do trabalho. Essa vara do trabalho marcou a audiência do trabalho, a audiência de conciliação, me desculpe. Então, dentro de 1 mês ou 3 meses. Aqui na audiência de conciliação, se o acordo que a outra parte, que a parte reclamada, oferecer for frutífero, o processo acaba aqui mesmo. O processo acaba nesse ponto. De 1 a 3 meses você já encerra o processo. Mas caso não, esse processo vai seguir. E da audiência de acordo, ele vai para a audiência de instrução. Na audiência de instrução vai ser apresentadas as provas das testemunhas. E se caso aí ainda vai haver uma proposta de acordo, e se essa proposta de acordo final não for frutífera, o juiz vai decidir na sentença. E a sentença é o que vai dar fim a esse primeiro ato, no primeiro grau do processo do trabalho. Então, o caminho a partir da sentença é o seguinte, e entendam, antes da gente começar a falar sobre esse caminho, que o embargo de declaração, ele cabe em toda decisão. A partir de toda decisão, o embargo de declaração pode estar presente. O embargo de declaração é um recurso que ele é endereçado para o mesmo juízo que proferiu a decisão. E ele é aquele recurso que vai buscar esclarecer contradição, dúvida, obscuridade, omissão, todos esses requisitos que compõem o embargo de declaração. Pensando sobre isso, a gente vai seguir. Vamos lá. Da sentença, cabe o recurso ordinário. E o recurso ordinário é encaminhado a quem? O recurso ordinário é encaminhado ao TRT, que é a segunda instância do processo. Cabe o recurso ordinário, que vai ser analisado pelo TRT. O TRT, ele vai proferir um acórdão. E desse acórdão, cabe o quê? Desse acórdão, cabe o recurso de revista. O recurso de revista, ele é endereçado por TST. Mas aqui é um ponto muito interessante. Esse recurso de revista, ele é endereçado ao TST para uma turma. Ele é endereçado para o TST para uma turma. E se caso o processo ainda seguir por mais recursos, daqui do recurso de revista, a gente vem para o embargo ao TST. O que é o embargo ao TST? Vamos pensar desse jeito aqui. A turma do TST é aquela que vai receber o processo quando ele vem do TRT. Só que o embargo ao TST, ele vai diretamente para a SDI. O que é a SDI? A SDI é a seção de dissídios individuais. Ela é como se fosse uma segunda instância dentro do próprio TST, que seja uma decisão analisada por plenário. E ainda, dessa decisão, que vai sair depois do embargo ao TST,
cabe também o recurso extraordinário para o STF. O que não é muito comum na Justiça do Trabalho, por ser uma justiça especializada e ter um tribunal específico, mas ainda está dentro dos recursos do recurso extraordinário. Esse caminho aqui é o caminho dos recursos. Da sentença cabe o RO, do acórdão vai caber o RR, que é o recurso de revista. Do recurso de revista que foi para o TST, para uma turma, ele pode haver o recurso, que é o embargo ao TST, e ir para uma SDI, que é a seção de dissídios individuais. E da SDI ainda pode ser um recurso feito para o STF com recurso extraordinário. Compreendido esse caminho de sentença, RO, RR, embargos ao TST e recurso extraordinário, compreendido esse ponto, é importante falar sobre o agravo. O que é o agravo? Vamos recapitular. Existiu uma sentença. Dessa sentença houve o RO, o recurso ordinário. Só que o recurso ordinário, apesar de ele ser endereçado ao TST, ele tem uma folha de rosto. E essa folha de rosto é para o juízo que proferiu a sentença, o juízo do primeiro grau, para ele admitir ou não esse RO. Então vamos lá. Esse RO ele vai ser encaminhado para o juízo do primeiro grau. Esse juízo pode aceitar esse RO e subir para o TRT, ou ele pode não aceitar. O juízo pode pegar o RO e falar, não preenche os requisitos do recurso ordinário. Caso ele não tiver o não aceito do juízo do primeiro grau, o que a gente pode fazer para destravar esse processo aqui é o agravo de instrumento. Agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele entra somente nessa situação no processo do trabalho. É ele que vai destravar esse processo aqui, para ele ir para o TRT. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro agravo que é importante analisar aqui no processo do trabalho. O segundo é o seguinte: o juízo do primeiro grau, vamos lá, sentença RO, juízo do primeiro grau, aceitou. Quando ele aceita, ele vai para o TST. O TRT. Para o TRT. Lá no TRT, ele vai primeiro para um relator, antes de seguir. Ele vai primeiro para um relator. O relator também pode aceitar, ou não aceitar. Caso o relator não aceite, o recurso que cabe bem aqui é o agravo, também, agravo. Só que nesse caso é o agravo interno. O que é o agravo interno? O que é o agravo interno? O agravo interno vai ser aquele recurso que vai dar ele vai fazer valer o princípio do plenário. O que é o princípio do plenário? É o princípio que o processo ele não deve ser julgado somente monocraticamente, mas ele deve ir a plenário. Então esse recurso é o que vai fazer valer o princípio do plenário. Então vamos lá, recapitulando. Sentença, recurso ordinário, foi para o juízo do primeiro grau. O juízo do primeiro grau pode aceitar ou não aceitar. Em caso de não aceite, o recurso cabível aqui é o agravo de instrumento. O juiz do primeiro grau aceitou, subiu para o TRT. Lá ele foi para um relator. O relator pode aceitar ou não aceitar. Se ele não aceitar, agravo de instrumento. E é importante entender que esse agravo de instrumento ele segue também. Ele segue para outras instâncias. No caso do TST, ele vai também poder estar ali presente. Compreendida essa parte, a gente vai falar agora sobre a parte do processo de execução, a fase de execução do processo. Agora, galera, a gente vai falar sobre a parte de execução, a fase de execução do processo. É bom a gente pontuar que ela começa bem aqui. Existe uma sentença, uma decisão, que vai terminar o processo de conhecimento. E essa decisão ela pode ser líquida ou ela pode ser ilíquida. O que é uma decisão líquida e ilíquida? A decisão líquida é aquela que vai dar valores. Por exemplo,
o João entrou com uma ação contra a empresa de papéis, a empresa Papel A. E ele teve uma sentença favorável a ele. E essa sentença foi bem clara. O João, que era empregado da empresa Papel, ele tem R$ 1.000 a receber de hora extra. Ponto. Essa é uma sentença líquida. Ela falou o valor a ser recebido. E existe a sentença ilíquida, que é o quê? Que a sentença diz o seguinte: sim, o João tem hora extra a receber da empresa Papel. Só que essas horas extras são 2 horas mensais por 2 anos. Ele não disse qual é o valor. A sentença não disse qual é o valor. Ela só disse que existe o direito garantido ao João de que ele tem 2 horas mensais no período de 2 anos. E não falou o valor. Eu estou fazendo essa diferenciação porque a gente vai começar aqui na execução tratando de uma sentença líquida. Essa aqui não vai falar do valor. E vocês vão entender mais à frente porque eu vou iniciar com uma sentença líquida. Ok, teve uma sentença líquida. A partir dessa sentença líquida, é necessário entender que essa decisão precisa se tornar líquida, ela precisa ser colocada em valores. O que pode acontecer aqui é o juiz intimar as partes para apresentar o cálculo, ou o próprio contador do juiz, ou o próprio juízo pode apresentar o cálculo. E ele vai apresentar o cálculo a partir de uma decisão chamada sentença de liquidação. Essa sentença de liquidação é que vai falar de valores. O João, que era trabalhador da empresa Papel, ele deve receber R$ 1.000 de hora extra. Ok, já temos uma decisão. E a partir daí vai ser emitido um mandado de citação, penhora e avaliação para a empresa Papel. E esse mandado ele vai falar o seguinte: olha, empresa, você tem mandado de citação, penhora e avaliação. Nessa sentença, a partir da sentença de liquidação, vai ser emitido um mandado de citação, penhora e avaliação. Nesse mandado, ele vai dar 48 horas para a parte executada pagar essa sentença ou garantir o juízo. Então, vamos lá. Ela vai dar 48 horas para pagar ou garantir o juízo. Aqui na sentença de liquidação vai ser emitido um mandado de citação, penhora e avaliação com um prazo de 48 horas que a parte executada, para que a parte executada pague ou garanta o juízo. A partir desse daí, se a parte executada pagar, acabou o processo. Foi pago, sanou a obrigação e a dívida, acabou o processo. Caso a parte garanta o juízo, pode ser feito o seguinte: essa parte ela pode entrar com um embargo à execução. E também a parte que está executando, ela pode entrar com uma impugnação da sentença de liquidação, por não concordar com os termos da sentença, o valor que a sentença colocou, enfim. Esses são os 2 caminhos. A partir do momento em que, caso a parte não pague, mas ela garanta o juízo, pode ser feito um embargo à execução pela parte executada e a impugnação da sentença de liquidação pela parte que está executando. Mas há um porém: caso o executado não pague nem garanta o juízo, vai ser feito os ritos do Código Civil sobre penhora. E a partir daí vai ser penhorado primeiramente as contas bancárias da parte executada, o valor em dinheiro, e se não conseguir sanar a execução com o que tiver em conta, vai ir para os bens que a parte executada tem, até o limite de sanar o valor da execução. Então vamos lá, uma sentença líquida, ela vai se tornar líquida a partir da sentença de liquidação. Da sentença de liquidação, a expedição do mandato de citação, penhora e avaliação, com prazo de 48 horas, para que a parte executada pague ou garanta o juízo. Se a parte executada pagar, o processo acabou. Se a parte executada garantir o juízo, pode ser feito um embargo à execução pela parte executada, uma impugnação à sentença de liquidação pela parte que está executando. E caso a parte executada não pague nem garanta o juízo, vai ser emitido um mandado de penhora
do seu patrimônio financeiro e posteriormente sobre seus bens, até o limite do valor da execução. Então, galera, a nossa intenção dessa aula foi só fazer um apanhado geral sobre o caminho que o processo vai seguir, sem entrar em muitos detalhes de cada um deles, mas para vocês entenderem o desenho que o processo pode seguir. Posteriormente, a gente vai falar mais sobre cada recurso, o que fazer nele, quais são os requisitos de cada recurso, mas a ideia dessa aula era finalizar esse desenho do caminho do processo de trabalho. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.